Dois. Se existe um lugar complicado de se pregar o evangelho é na Europa. Porque você sabe que na Europa surgem os argumentos pró-cristianismo e os argumentos contra o cristianismo. E também tem aquela vibe, aquele pensamento, preconceito de que o missionário vai para a Europa para ter a vida boa. Só que, cara, posso dizer um negócio de verdade? Um dos lugares mais complicados para se pregar o evangelho é ali. Porque ali, verdadeiramente, mais do que qualquer outro lugar, nós precisamos de Deus. Só uma conversa, tipo assim, você chega pros caras, você vai falar sobre o evangelho, os caras falam, mano, você tem quantos anos no seu país? 500 anos, o evangelho chegou lá agora. O cristianismo lá é uma fé adolescente. O cristianismo aqui é uma fé caduca. Então assim, é um lugar onde nós precisamos de missionários. Europa é. E eu espero que esse vídeo te inspire a ir pra lá. Porque o mundo carece da obra de Deus. Pra você ter uma ideia, a Inglaterra 1% só frequenta, 1% da nação frequenta igreja. Tá? Então o bagulho é louco. Eu também tenho que dizer, antes de começar a contar essa história, que os nossos combos estão disponíveis, nossos combos de livros, numa super promoção, e eu vou assinar todos eles pra vocês, todos esses combos aqui, os combos com os 3, como com 2, e eu vou assinar, e quando você compra, você tá com a gente nessa parada que a gente faz na internet, e são mensagens incríveis, eu tô ouvindo muitos testemunhos, o link tá aqui embaixo, faça parte. E a história desse cara foi mais ou menos assim. Esse dia eu quero te contar sobre o grande dia que eu desafiei um ateu no metrô. Esse vídeo bombou muito. Se você não assistiu, assista, é um vlog daquela vibe que a gente gosta de fazer. E tem um vídeo de quando eu desafiei e da resposta que rolou. Mas eu quero te contar o feedback da parada, o que acontece atrás, o backstage do que estava acontecendo. Porque às vezes a gente acha que nós, sei lá o que as pessoas pensam quando vê o vídeo. Então eu vou contar pra você. Eu estava na Itália, mais precisamente em Nápoles, no centro de Nápoles, pegando um trem pra ir para o interior de Nápoles, na Itália, para uma reunião de oração. Eu tava rolando um vlog e sempre atento pensando em que nós podemos pregar o evangelho. E naquele momento eu encontro um jovem garoto e ele estava fumando um cigarro eletrônico ali. E os caras estavam fumando, os caras fumam mesmo. Você acha esse fatia vídeo? Não. E aí galera, eu vi ele fumando esse cigarro aqui que eles fumam aqui dentro, que é tipo uma parada eletrônica, eles fumam essa parada eletrônica. Em qualquer lugar ele tava lá fumando e uma fumaceira, e o cara, eu via que ele tava fumando e ele tremia um pouco. Eu falei, mano, esse cara precisa de Cristo e eu quero falar com ele, vou trocar uma ideia com ele, vai que a gente, sei lá, vamos ver o que acontece. E eu sento do lado dele e começo a puxar um assunto. O que eu faço na internet, ser um youtuber, me ajuda muito nisso, porque é muito legal, você começa uma conversa e você, eu sou um youtuber, eu tô fazendo um vlog, a pessoa se abre, ela conversa, é uma ferramenta incrível, o filme sempre é uma ferramenta incrível. E eu sempre uso essa estratégia, eu falo o que eu faço isso pra alcançar você aqui e pra alcançar as pessoas lá. E daí, cara, eu comecei a conversar com o cara, tá aqui a imagem, e ele falou assim, eu falei, pra onde você vai? Você vai pro mesmo lugar que eu? A gente ia pegar a mesma direção juntos. E a gente vai fazer metade do caminho todos juntos, a gente vai trocar uma ideia. E daí eu fiz aquela cara. Antes de fazer essa cara, eu tinha rolado essa conversa. Olha o que aconteceu. Eu cheguei pra ele e falei, velho, e aí, o que você faz e tal? Ele falou, moro aqui na Itália, não sei o quê. Ele falou, e você? Eu falei, eu tô indo pra uma reunião de oração. Ele falou, você tá indo pra uma reunião de oração? Tipo, a gente já tava conversando, rolou uma empatia ali, nós começamos a trocar ideia. Por quê? Antes disso, porque eu falei que eu era do Brasil, então assim, rolou uma conversa. Eu falei, reunião de oração. Ele falou, você tá indo pra uma reunião de oração? Tipo, já achando que eu tava tirando sarro da cara dele. Eu falei, não, tô realmente. Ele falou, você acredita nessas coisas, velho? Você acredita? Eu não acredito nisso não, ele falou. Aí eu falei, você não acredita em Deus? E ele falou, não acredito em Deus. Aí eu olhei chocado pra ele, falei assim, como, cara? Como que você consegue, velho? Viver uma vida sem acreditar em Deus? Como que você consegue viver uma vida sem saber que tem alguém que planejou o seu nascimento e ele tá com você aqui e ele sabe todos o que vai acontecer na sua vida e você tá caminhando pra um final e nada foge do seu controle? Eu não conseguiria viver essa vida, seria muito pesado pra mim. Aí eu comecei a contar pra ele o que aconteceu, porque eu tinha sido roubado e perdi o computador e foi um monte de coisa que aconteceu e como Deus fez um milagre para que continuasse acontecendo as coisas, e como seria possível, como eu conseguiria viver uma vida e um pouco da minha história, e eu perdi minha mãe, todas essas coisas, e como eu cheguei até ali, eu comecei a falar, como que eu viveria uma vida sem Deus? Para mim a vida seria uma grande tragédia se Deus não tivesse envolvido nela. Se eu imaginasse que a minha vida é um acidente, se ela começou por acidente, com certeza ela terminará num acidente, mas se eu soubesse que na verdade a minha vida foi planejada por Deus, cara, eu posso mergulhar e confiar e, cara, glória a Deus por isso, e a minha vida, e por isso que eu tô numa reunião de oração, porque eu vou falar com Deus. Aí nisso, ele falou assim, ele começou a se abrir.
Tipo, primeiro ele falou, mano, você é louco, você vai pra uma reunião de oração. Por que você vai fazer uma reunião de oração? Eu vou falar com Deus. Depois ele começou a se abrir e falar como a vida dele é difícil. Ele tava sem emprego, a mãe dele tava sem emprego, ele tinha um filho, um irmão mais novo com problema de saúde, que eles não tinham como manter e tava muito difícil. E nessa hora, rolou um pensamento na minha cabeça, sabe? Eu falei assim, é a grande oportunidade agora de mostrar pra esse cara, em um mundo, né, que acha que a fé é uma coisa ultrapassada, que imagina Deus só como uma figura histórica, né, alguma coisa que moldou a civilização ali, mas nada mais do que isso, que não conhece um Deus pessoal. É a hora dele entender que esse Deus, ele tá tão interessado na vida dele, que ele vai fazer algo por ele vai intervir na sua vida, e mais do que isso, ele vai ver através da vida de um cara normal como ele, que Deus pode agir. Então o que eu falei pra ele? Eu falei, mano, você não acredita em Deus, né? Ele falou, não. Eu falei, cara, eu acredito em Deus. E eu acredito em um Deus tão pessoal, que nos ama tanto, que tá tão interessado em nós, que ele ouve as nossas orações. Deus ouve a minha oração. É por isso que eu tô indo orar, porque Deus ouve, Deus fala, Deus se move, Deus, ele tá interessado no que nós temos a falar. Ele é um Deus pessoal. Você não acredita em Deus nenhum, você é ateu. Eu conheço esse Deus e ele responde orações. Aí na hora, mano, passou um pensamento na minha cabeça. Falei, velho, eu vou falar pra esse cara que eu vou orar, em 15 dias ele vai arrumar um emprego. Eu pensei isso, só que minha perna começou a tremer. Eu falei, será que eu falo isso? Será que eu não falo isso? Será que eu falo isso? Será que eu não falo isso? Falei, mano, essa é a oportunidade. Eu tenho que ter uma ponte pra pegar o telefone dele. Eu falei assim, então eu vou falar isso, eu vou pegar o telefone dele, porque se eu pegar o telefone dele, eu vou continuar conversando com ele, eu vou falar de Jesus pra ele. Aí, eu falei, cara, o negócio é o seguinte, você não acredita em Deus? Deus ouve oração. Ele nos ama, ele ouve a nossa oração. Eu vou orar por você e em 15 dias você vai arrumar um emprego. E na hora, mano, já bateu, o coração disparou. 15 dias, ele deu risada na minha cara. Falei, ah, tá bom, 15 dias. Tá me mostrando o dedo do meio. Eu falei que em 15 dias eu vou orar, em 15 dias ele vai arrumar um emprego e ele vai crer em Deus. Tô procurando há tanto tempo, falei, dá seu telefone. Aí eu peguei o telefone. E aí o vídeo acontece isso, ele tem essa parada que você pode assistir, eu vou pra reunião de oração. E eu falo, cara, nosso Deus é um Deus pessoal e nós temos que, sabe, isso é tentar a Deus? Não, isso é crer em Deus. Deus pode fazer. E daí eu saí e eu comecei a orar. E eu orei um dia, e eu orei 2 dias, no terceiro dia eu liguei pra ele, e aí, cara, emprego? Não, nada. Aí eu continuei orando. Aí eu tive que sair da Itália, eu tive que viajar, eu fui pra Inglaterra. Nós fomos pra uma missão na Inglaterra e eu continuei orando. 4º dia, 5º dia, 6º dia. Falei, e aí, mano, emprego? Nada. Aí eu comecei a ficar nervoso, mano. Sinceramente, eu comecei a ficar nervoso. Falei, Deus, o que eu fiz? Eu fiz uma burrada. O que eu fiz? Eu não poderia ter feito isso. E agora que esse cara nunca vai crer. Sabe, porque, mano, não é só argumento. Nós precisamos de uma ação de Deus. Deus tem que se apresentar também. Nós somos uma testemunha de um Deus vivo. Eu falei, Senhor, o Senhor tem que se apresentar em nome de Jesus. E eu comecei a orar e acordar cedo e orar pelo cara, e pai, Senhor, faz 6º dia, 7º dia, 10º dia, alguma oração, nada. Eu falei, cheguei pro meu pai e falei, pai, o negócio é o seguinte, eu fiz uma loucura. Ele falou, que loucura? Eu falei, eu fiz isso, isso e isso. Eu achei que meu pai, sei lá, que ele ia falar, realmente você fez uma loucura, deleta o seu número, apaga tudo, some desse cara, nunca mais vê ele na vida. E outra, eu já tinha postado o vídeo, então foi assim, já tinha uma galera que tava louca me xingando pra caramba, crente me xingando, ateu me xingando, todo mundo me xingando. Você tá testando Deus, Deus não existe. Sempre assim, né, mano? Tipo assim, vamos se arriscar pra ver o evangelho progredir, pra alcançar uma vida? Não, é melhor ficar no nosso confortinho que nada acontece. Vamos pôr a cara a tapa, dizendo que ou a gente crê ou a gente crê, e viver como se crescêssemos realmente. Não vamos. Então assim, eu apanhei pra caramba dos dois lados. Mas tudo bem. Meu pai falou assim, você fez tudo isso? Fez. E você não acredita em Deus, não? Você não crê em Deus? Eu falei, creio. Eu nem falei mais nada. Só falei, vou voltar a orar. E ora o 11º dia, ora o 12º dia, ora o 13º dia, ora o 13º, ora o 14º, liga nada, ora o 15º. E meu irmão, no 15º dia, esse cara arrumou um emprego. No 15º dia, ele arruma um emprego. No 15º dia, ele arruma um emprego. No 15º dia, ele arruma um emprego. E eu fico doido. Porque eu falo assim, eu devia ter falado 3 e eu ia orar menos. Mas você entendeu? Eu fiquei louco. E ele assim, falei, tá vendo? Eu falei que em 15 dias você ia arrumar um emprego. E ele ainda não, sem acreditar. Foi coincidência. Aí eu tava viajando, passou um mês, sei lá quanto tempo eu fiquei fora. E eu fui encontrar ele pessoalmente. E tem o vídeo de eu encontrando ele pessoalmente. E nesse encontro pessoalmente, ele me contou onde ele tava trabalhando. E ele tava trabalhando no emprego de um irmão nosso. Por acaso ele tava no lugar onde o nosso irmão trabalhava. E esse irmão começou a pregar pra ele pra caramba. Pregar muito. E aquele cara começou a se abrir a partir daquele momento. Ele começou a se abrir. E a história dele é muito
muito triste. Você não imagina. Eu não vou contar aqui, porque tem o rosto dele. É uma história muito particular. Eu vou falar com os meus amigos do Close Friends. Eu vou contar pra eles lá, porque não vou pôr aqui abertamente. Quem tá no Close Friends, que faz parte da missão, eu vou contar lá com a galera o que aconteceu com esse cara, qual é a história real, mas é uma história assim de devastação, de muito sofrimento. E faz todo sentido uma pessoa que passou pelo que passou não acreditar em um Deus que ouve, que é pessoal, que faz, que se importa. Mas eu fiquei pensando assim, depois que tudo aconteceu e ele começou a se abrir, ouviu o evangelho, começou a frequentar uma reunião ali. Ma io te l'avevo detto che trovavi lavoro, che Dio esiste. E io ti dicevo che pregavo per te perché io credevo che Dio poteva fare questo per te. Questa è l'opera di Dio nella tua vita, perciò trovate lavoro. Dio vuole fare ancora di più nella vita tua. Una volta ho conosciuto Dio, io ho conosciuto Dio. E ele teve um encontro com uma parada que ele nunca imaginou que iria acontecer. E eu fui falar com ele, eu falei, e aí, cara, e agora? E ele ficou sem palavras em saber. Depois, contando a história dele, você vê, meu Deus do céu, e teve um encontro com o evangelho. E eu fiquei pensando, e se eu não tivesse metido louco dessa parada, sabe? Quantas vezes a gente não faz por medo, receio, vergonha, insegurança. Mas talvez esse não fazer, na sua frente tá a vida de alguém que você, por não crer o suficiente, falar, mano, é isso aí, Cristo vive e ele faz, vamos junto, e se arriscar e pôr sua cara a tapa, você deixa de ver acontecendo. E eu sou muito grato a Deus por aquele dia e por ter conhecido aquele cara e saber que Deus fez algo na vida dele. Hoje eu não sei onde ele está, eu vou dizer pra você, eu não sei. Começou a organizar a vida, saiu do emprego, eu não sei, faz um tempo já, eu não sei onde ele tá, eu não sei o que aconteceu. Mas nem por não saber, você não pode deixar de fazer, você tem que plantar sementes, você tem que regar e depois a semente nasce, cresce, é uma vontade de Deus, mas você está ali. Ele teve um encontro com Deus, sabe, mas uma experiência muito real. E foram meses de experiências reais pelo tempo que a gente teve de contato com ele. E cara, e se não tivesse feito? E se não tivesse feito? Será que esse cara teria ouvido o evangelho? E se? E se não? Mas e se sim? Essa é a pergunta que eu te faço. Em todas as oportunidades que bate aquele desespero no seu coração, que sobe um fogo ardente aqui dentro. E se sim? E se sim? Deus respondeu e o cara ficou sem palavras e se abriu totalmente para contar a sua história e ouvir o evangelho e receber da nossa parte o que nós poderíamos dar, que é um abraço, amor, e estamos aqui para você, cara. E Cristo vive, ele mudou nossa vida. E se sim? É isso que eu te pergunto. Bob! Tem um Bob aqui comigo. Então, galera, eu agradeço a você que acredita no que a gente faz e tá com a gente nisso, aos nossos membros do Tô na Missão, quem tá com a gente nessa parada, tem muita coisa acontecendo. Ore pela Europa, nós vamos voltar pra lá em nome de Jesus. Nós precisamos pegar o evangelho desses jovens. Acompanhe os vlogs desse canal, porque vai ser muito louco tudo que vai acontecer, tá bom? Então é isso aí. Que Deus abençoe. Falou. Yes.